Ministro Marco Aurélio Mello, peça para ir para casa. Se convença, ministro, que o senhor não tem mais condições de continuar no Supremo Tribunal Federal. O seu Tico e o seu Teco não estão mais conversando um com o outro. Olá, está tudo bem com você? Gastou bastante, além da conta, no carnaval? Viajou, passou raiva na estrada? Ouviu notícias, desligou o rádio porque não queria saber o que estava acontecendo no Brasil? Você não sabe o que espera a quarta-feira para os brasileiros. Primeiro, o Temer, com um governo mergulhado ao extremo, quando o seu principal assessor, o Yunis, destruiu politicamente o Palácio do Planalto, entregando o Eliseu Padilha, que perdeu todas as condições de continuar chefe da Casa Civil, por sinal o cemitério de todos os grandes homens e mulheres próximos do presidente. Ninguém sobreviveu à Casa Civil. E o Yunis entregou Padilha, dizendo que Padilha e Funaro trocaram um envelopezinho. Agora já aparece uma caixa de uísque, que dentro desse envelope ou da caixa de uísque teria R$1 milhão em dinheiro vivo. E o Padilha, cada vez que se sente acossado na Casa Civil e no governo, inventa uma doença. Só que ele tem que ter cuidado, porque na idade dele, com 71 anos, começa a ir muito ao hospital e levanta as mãos para cima. O Jesus vem buscar, pode ter certeza. É só levantar de novo as mãos para cima e o cara vem buscar ele. Isso é fato. O Rui Falcão, aquele camarada que é o presidente do PT, aquele camarada que não tem nenhum constrangimento em defender o indefensável, em defender os ladrões, os corruptos. Essa gente do partido dele, que desde a fundação do partido só fizeram uma coisa, tentaram se apropriar do Brasil, se uniram aos políticos e aos empresários, que eu chamo das elites, para roubar. Se valeram de ser amigos das elites para roubar muito com os empreiteiros que estão presos hoje. Pois esse Rui Falcão, se valendo da decisão absolutamente maluca e sem conexão com a realidade do ministro Marco Aurélio, que manda soltar o goleiro Bruno, condenado com provas as mais variadas, com confissão de quem matou a Elisa Samúdio. Os que executaram a Elisa confessaram que ela foi assassinada e jogada aos cães e que foi o Bruno que mandou. Agora vem o Marco Aurélio e o liberta, dizendo que não, ainda tem recurso porque não está bem definido se ele é culpado ou não. O ministro Marco Aurélio, aquele que teve a filha nomeada desembargadora federal pela Dilma Rousseff. Ou seja, essa ligação que estão tentando criar um cenário para quê? Agora o Rui Falcão confessa. É criar um cenário para desqualificar ou levar de volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal a discussão se a condenação de segundo grau já tem que ser cumprida. Nada mais isso. É uma jogada para a chegada agora do Alexandre de Moraes, para ver se o Alexandre de Moraes muda o placar do Supremo Tribunal Federal e agora passa a beneficiar os ladrões que estão presos por decisão já de uma instância superior de segundo grau, os tribunais regionais federais, no caso da Lava Jato. E o que diz o Rui Falcão? Se o Bruno foi solto, também tem que soltar o Palocci, tem que soltar o Vacari e o Zé Dirceu. Muito obrigado, Rui Falcão. O Brasil agradece a sua comparação. Realmente, o José Dirceu, o Vacari e o Palocci são iguais ao Bruno. Porque o Bruno matou a mulher e sumiu com o menino. É um crime hediondo. Palocci, Zé Dirceu e Vacari mataram milhões de meninos do Brasil com o dinheiro que roubaram, porque o dinheiro que eles desviaram dos cofres públicos da Petrobras serviria para pagar escola para as crianças, medicamentos para as crianças, principalmente na primeira infância, um acompanhamento digno. E nos hospitais que não existem, e nas creches que não existem, nas maternidades que não existem, porque esses bandidos, o Dirceu, o Palocci e o Vacari, roubaram dinheiro para matar crianças que estavam nascendo das mães que não foram acompanhadas. São tão criminosos quanto o Bruno. E você tem razão, Rui Falcão, em defender tanto o Bruno quanto os três principais líderes presos hoje do PT nas prisões de Curitiba. Então este país chamado Brasil
é um país do faz de conta, é um país do carnaval. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, pela segunda vez, desafia o plenário, dizendo e sustentando que condenações de primeiro e segundo grau contra a mesma pessoa ainda tem que ir para terceiro grau, quarto grau e talvez para a ONU e talvez para o Congresso Interplanetário para ver se os caras têm culpa ou não. O Brasil é um carnaval. E eu tenho para concluir esse vídeo de hoje para dizer uma coisa. Ministro Marco Aurélio Mello, peça para ir para casa, se convença, ministro, que o senhor não tem mais condições de continuar no Supremo Tribunal Federal. O seu Tico e o seu Teco não estão mais conversando um com o outro. O Brasil já viu isso, o Brasil já sabe disso, talvez até a sua família já saiba disso. Só o senhor que não se convenceu o desserviço que o senhor vem prestando à nação brasileira e principalmente à justiça brasileira. O senhor, ministro Marco Aurélio, com a decisão de soltar o Bruno, está enxovalhando, está desqualificando o último estágio da garantia constitucional do Brasil. Porque soltar o Bruno é dar um tapa na nação brasileira, é dar um tapa na inteligência nacional e principalmente provar que o Supremo hoje se presta para interesses obscuros, interesses não republicanos, interesses de um pagamento do que é feito para alguns de seus integrantes. E o senhor não fazia parte daquela lista do Lewandowski, do Toffoli, mas agora o senhor já está incluído, é o terceiro. Os novos que todo mundo acusava que teriam um comportamento duvidoso no Supremo, tem se comportado com brasileiros. Agora o senhor que envelheceu, e a velhice é triste, ministro Marco Aurélio, a velhice compromete a inteligência, e o senhor está com a sua comprometida, infelizmente. Peça para ir embora. Está na hora do senhor se recolher e cuidar dos seus netos.